Então, já sabemos que algo quântico é, em geral, algo muito pequeno, ok? Mas por que, então, este nome quântico? Quanto, em latim, significa pacote ou quantidade, ou algo discreto, no sentido de ser oposto a algo contínuo. O que a gente quer dizer é que quantas são pacotes de partículas, pacotes de energia. Um rio, por exemplo, né, tem um fluxo contínuo de água, não é? Uma dúzia de bananas é uma quantidade definida, mas um fluxo de ar é contínuo, não é mesmo? Ok, entendi o nome, mas você está dizendo que as partículas muito pequenas, também chamadas de partículas subatômicas, por serem menores que um átomo, vêm em pacotes. É isso? É isso mesmo. Quando o velho e bom amigo de Albert Einstein, chamado Max Planck, começou a estudar os fenômenos luminosos, os fótons ou partículas de luz, que são do tamanho do elétron, outros pesquisadores antes dele tentaram entender o comportamento da luz, mas sem sucesso. Naquele tempo, os cientistas estavam acostumados com fenômenos contínuos e a descrevê-los a partir de equações que chamamos de equações determinísticas. O termo determinístico significa que se você tem uma equação e aplica um valor nela, você tem um resultado apenas. Ou seja, a equação descreve perfeitamente bem o fenômeno estudado e não há ambiguidades, apenas um resultado que encaixa a teoria com a prática das medições, feitas em laboratório. Os cientistas que estavam estudando a luz naquele momento não conseguiam encontrar uma equação que explicasse os que os resultados do laboratório mostravam. Era um problema impossível mesmo de resolver. Até que Planck mudou seu modo de ver. Ele mudou o paradigma e entendeu que o comportamento daquelas partículas muito pequenas não era contínuo, mas era discreto. Essa mudança de paradigma fez nascer a mecânica quântica. Planck perguntou a Einstein o que ele pensava daquilo. Einstein pensou e disse: "Vá em frente, meu bom e velho amigo." Então é assim que as coisas ficaram. Ao entender que a luz se comportava discretamente em pacotes, outros pesquisadores como Rutherford e Bohr conseguiram propor que ocorrem saltos quânticos entre esses pacotes. Ou seja, à medida que o pacote mais próximo do eixo X ganha energia, ele salta para um nível superior de energia. Essa quantidade de energia que faz o salto ocorrer é, na verdade, o quanto necessário para ir do que se convencionou chamar de camada S para a camada P, depois para a camada D, depois para a camada F. Mas se quantum é quantidade, qual a quantidade necessária de energia para ver o salto e o elétron mudar de camada? O que Planck descobriu é que o salto somente ocorre em quantidades discretas, determinadas ou quantidades de energias definidas. Ele também descobriu uma equação muito simples que relaciona a frequência da partícula com a energia necessária para ocorrer esse salto. O quê? Equação? Você prometeu que não tinha equação nenhuma nesse curso. Não. Vejam bem, eu prometi que não teriam muitas, mas disse que ia tentar. Você prometeu, sim ou não? Meus caros, estamos em um curso de mecânica quântica. Ou sim ou não, sim e não, nem sim nem não, são possibilidades. Vou mostrar apenas as fáceis, ok? Prometo. Prometo que vou tentar. Vamos lá. A equação de Planck, também chamada de equação de Einstein, eles eram amigos, vocês lembram? É a seguinte. A energia é a constante de Planck, que é uma constante universal, multiplicada pela frequência. Simples, não? É a nossa equação 1 que vocês estão vendo aí na tela. A outra equação famosa de Einstein, a maioria de vocês já deve ter ouvido. Também ela é muito simples, é aquela famosa equação E igual a mc ao quadrado, lembram? É a nossa equação 2. O m é a massa e o c é a velocidade da luz, né? Que no vácuo ela é constante e é da ordem de 300.000 quilômetros por segundo. E lá veio outra equação, e esse cara falou que não ia ter equação. Bom, vamos lá, moçada. As equações são simples, não são? E as duas se referem à energia E. E como nós aprendemos na escola, E igual, a gente pode igualar, não é mesmo? Então vamos igualar, tá certo? Vamos falar então que mc ao quadrado é igual a h vezes f. Já que as duas são relacionadas com a energia. Desse modo, pessoal, nós podemos isolar a massa m. M vai ser igual a constante de Planck h vezes a frequência dividido pela velocidade da luz ao quadrado.
Olha por que eu insisti com essas duas equações, pessoal, porque o resultado ele é maravilhoso. Essas duas equações muito simples, elas estão dizendo o seguinte, tanto h como c sendo constantes, h sobre c ao quadrado também é uma constante. E a gente vai chamar ela aqui de k, uma constante, um número, não é? Qualquer. E aí a nossa equação vai ficar extremamente simples, ela vai ficar que a massa é igual a k, a nossa constante, vezes a frequência. E o que isso está querendo nos dizer, pessoal? Essa equação tão simples está nos dizendo muitas coisas. Ela diz que se eu alterar a frequência de algo, eu altero a matéria na mesma proporção. Essa interpretação, unindo as duas equações que descrevem o mundo quântico e o mundo da relatividade, foi feita pela primeira vez por outro gênio da física, o francês Louis de Broglie. Graças a ele, agora sabemos que ao se alterar a frequência, se impacta a matéria, para o bem ou para o mal. Para o bem e para o mal, nem para o bem, nem para o mal. Virou quântico, não é mesmo? Como alterar a matéria de um estado de doença para um estado de saúde? Alterando a frequência. Mas como? O biomagnetismo é um exemplo, perceberam? Ao alterar a frequência através dos ímãs, posicionados de uma forma inteligente sobre o corpo do cliente, alteramos a matéria ao seu redor. O conluio entre vírus e bactérias pode ser alterado. Simples assim. Ou será que não é tão simples quanto parece? A matéria é, portanto, frequencial. Como veremos, essas frequências são ondas de informação. São ondas que curam. David Bohm vai nos auxiliar nessa jornada. Mais à frente iremos falar mais sobre ele. Mas por hora vamos considerar a escala do tamanho das partículas subatômicas. Bohm assume que a menor partícula teórica seja da ordem da constante de Planck, 10 a menos 33 centímetros. Assim, ele calcula a energia que está contida em um espaço de 1 centímetro cúbico apenas. O que Bohm descobriu é que se nesse espaço de 1 centímetro cúbico seja ocupado por partículas do tamanho de 10 a menos 33, a energia contida nesse pequeno espaço de apenas 1 centímetro cúbico é maior que a energia contida em toda a matéria visível do universo. Uau! Chocante! Sim, podemos afirmar, portanto, que vivemos num mar de energia, num pleno energético e não em um vazio. Aliás, o vácuo quântico está muito longe de ser vazio. Ele está repleto de partículas subatômicas. Dá para perceber a importância disto nos processos de cura? Se vivemos em um mar de energia que nos rodeia ou está à nossa volta, temos como acessar esse pleno energético através de terapias alternativas. Isso explica por que o Reiki, cura prânica, yoga, biomagnetismo e tantas outras terapias holísticas funcionam. Elas acessam o mar de energia do mundo subatômico ou quântico, cada uma à sua maneira. Sacaram? Mas vamos retornar à física quântica convencional, ok? Aí começam as esquisitices da física quântica. Se o fóton está na camada S, ganha um pouquinho de energia, não acontece nada. Mas se ele ganhar energia suficiente, né, descrito pela equação de Planck, ele salta da S para P. Aí você pode me perguntar, o que tem de esquisito nisso? Aparentemente nada. Mas nós estamos no mundo quântico, lembra? Acharam que ia ser tão fácil assim? Ocorre que o fóton não descreve uma trajetória de ir de S para P. Ele ganha o quanto de energia necessária para saltar, desaparece em S e aparece em P. O quê? Simplesmente desaparece instantaneamente, reaparece em outro lugar, sem deixar rastro? Tá maluco? Pois é, bem-vindo ao mundo da física quântica. Vamos tentar entender melhor esse salto quântico nas próximas aulas. Mas fizemos outra pergunta lá no início que ainda não respondemos. Por que é importante ter conhecimento sobre mecânica quântica? Bem, porque a teoria que começou a ser desenvolvida por Planck e Einstein, interpretada por Rutherford e Bohr, aprofundada por Heisenberg e Schrödinger. Olha lá a figura do Congresso Solvay. Ela foi testada e confirmada todas as vezes na história. Nós não a entendemos completamente, mas ela funciona. Ela permitiu o desenvolvimento de quase tudo ao nosso redor. Lâmpada de LED, TV, celular, projetor de imagem, computador. Nós podemos dizer que tudo que é eletrônico é fruto do conhecimento da mecânica quântica. Mas é muito mais, como vimos brevemente no exemplo do magnetismo, e vamos ver outros exemplos ao longo do curso.
Outros cientistas brilhantes também fizeram essa ligação entre o quântico e o relativístico. Lembram? Os dois mundos que não conversam entre si? Espera aí, cara. Você falou que o de Broglie conversou agora há pouco, você mostrou a equação para a gente. Você acabou de nos mostrar. Pois é. Nem todos os físicos gostaram da ideia do Louis de Broglie, porque uma equação está relacionada com ondas de radiação e a outra aparentemente não. A física pode ser muito dura, mesmo com os gênios de vez em quando. Então, baseado nesse trabalho do de Broglie, David Bohm, que nós já nos referimos como sendo outro físico genial, começou a entender muito mais profundamente como as coisas funcionam e perceber que não somos apenas parte deste mundo, e sim que somos uma totalidade com tudo que existe no universo. Assim abriram-se as portas para entender como estamos ligados a tudo e a todos ao nosso redor, quer estejamos conscientes disto ou não. Mas estar consciente é uma vantagem para nós, que deixaremos de funcionar no modo piloto automático e passaremos a comandar o jogo da existência, dirigir nossa própria vida, com saúde, amor, paz e alegria. Belas palavras, não? Espero tê-los convencido a se aventurar conosco para entender um pouco melhor o que ocorre no mundo quântico. Mais do que misterioso, ele é um mundo de possibilidades. Possibilidades que, como vimos, podem nos curar. Certo. Mas elas podem nos adoecer? Podem. Não podem. Sim, não. Sim e não. Não, sim, nem não. Sim ou não. Talvez, não sei. São possibilidades quânticas. Mas não nos deixemos enganar. Ninguém entende a física quântica, como foi dito por Bohr. Portanto, como já dissemos, não temos a pretensão de entender tudo, mas sim de explorar as possibilidades, procurando utilizá-las para o bem maior. Podemos afirmar que na existência existe o bem e o mal, mas que há uma propensão universal para o bem. Somos a prova viva dessa afirmação. Pelo menos enquanto estivermos mantendo a vida em nosso belo planeta, não é mesmo? É claro que entender os processos de cura e doença nos permitem avançar em consciência. Mas, como terapeutas, estamos mais interessados em entender e aplicar os processos de cura, não é mesmo? Isso não significa, de forma alguma, menosprezar os processos que podem levar a doenças. Afinal, mesmo que não venhamos a entender praticamente nada, como é o meu caso, seremos apenas mais um entre tantos a não entender a mecânica quântica, não é mesmo?